a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, agora de forma definitiva, tanto aqui quanto com os irmãos que vão acompanhar de casa. Nós nos alegramos por estar nesse domingo tão bonito, né? Na presença do Senhor. Amém? E hoje nós vamos encerrar a nossa revista. Foi uma revista muito boa, muito bem escrita. Deus nos abençoou profunda e maravilhosamente. E hoje eu convido os irmãos a abrir na página 88. Então, pegue sua revista. A gente aqui é a moda antiga, gosta mais de estar com a revista na mão. Então, abra, por gentileza, na página 88, né? 88. E hoje nós vamos ter o estudo número 11, que fala sobre o dia da restituição, né? Quando Deus muda a sorte de Jó. Então, fique com a revista aberta. Nós vamos fazer agora uma oração. E eu quero chamar o nosso professor dessa manhã, mais um obreiro que estamos investindo, e ele com calma está crescendo, devagarzinho, devagarzinho. Tem que ir devagar para não assustar meus novos obreiros, né? E vai chegar longe, vai chegar longe. Amém? Irmãos, eu quero apresentar aos irmãos o Ivan. Ele só não foi consagrado na última ceia diácono porque não pôde estar. Será já consagrado ele e a esposa na próxima ceia. E alguém que está crescendo no ministério, no conhecimento de Deus. Ele e sua esposa, seus filhinhos criados na admoestação do Senhor. E é mais um obreiro que o Senhor está levantando no nosso meio. E Ivan hoje vai trabalhar com o estudo 11. Amém? Vem cá, meu filho. Senhor, te agradecemos por esse momento tão bom que estamos na tua casa. Abençoa agora, Senhor, o Ivan. E, Senhor, já sabemos que ele está em tua presença. Mas o meu coração, Senhor, eu quero que tu leves cativo agora a tua palavra. O coração de cada um dos meus irmãos. Leva cativo agora. Esse que é um momento tão importante na nossa pátria. Muitos estão dispersos agora pensando na eleição. Mas nesse momento, nós queremos que tu pegues o nosso coração. Traga a tua presença para que nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra. Usa teu filho, como sempre tu fazes, com aquela palavra branda, maravilhosa, que nos ensina de forma tão gostosa. Abençoa, Senhor, portanto, o teu filho. Nós estamos aqui de coração aberto para ouvir a tua voz. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Antes de mais nada, eu queria já avisar, né? Minha garganta está bastante ruim e talvez algumas vezes eu vou ter que dar uma pausa, beber um pouco de água, tossir, porque essa semana, essas últimas semanas para mim está sendo bem corrido. Amém? E aí, se estiver muito baixo, avisa, está muito baixo. Tá bom? Dá para ouvir? Obrigado. Obrigado. Já começou. Vamos lá. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Hoje é um domingo especial, diferente, né? É um dia que a gente vai decidir o futuro da nossa nação. E também é importante porque hoje a gente está finalizando mais uma revista da Escola Dominical. Essa é a 27ª edição. E eu quero agradecer, primeiramente, ao Guil pela confiança, pelo convite, o nosso professor Guil, e dizer que, particularmente, eu aprendi muito com a revista, né? Eu aprendi muito porque, não só com essa lição, com a 11, mas com as outras,
E porque quando a gente é direcionado para dar o estudo, não é qualquer... você não aprende assim, como se fosse uma leitura diária. Você sempre faz aprofunda um pouco mais, né, naquele tema. E com essa revista não foi diferente. Eu aprendi bastante, alguns questionamentos que eu levantava, junto com o Joãozinho, da Carol, com o Elton, com o Jesuá, com a pastora Selma, e, claro, com a minha esposa, né? Antes de dormir, tem aquela, pelo menos meia hora ali de conversa antes de dormir. E toda vez que o Guio sempre fala assim, Ivan, você pode dar aula? Cara, a partir daquele momento, até o dia de hoje, fica martelando na cabeça, diariamente, né? Exatamente o que vai falar, qual o caminho percorrer, e aí fica aquela ansiedade, né, de chegar logo o dia, de querer passar logo, né? Como o Guio falou, que para mim é Guio, né, eu não tenho esse costume de falar pastor Gedão, mas é pastor Guio, vamos finalizar a lição número 11, né, intitulada como o dia da restituição. Amém? E com isso, e assim, falar que a revista foi, como eu falei antes, né, aprendi bastante. E essa revista, meus irmãos, é um trabalho que é feito pelos nossos pastores, né, que tem essa responsabilidade de levar uma palavra genuína para a nossa igreja. O Gil, que faz toda a supervisão, e especificamente essa revista de Jó, ao pastor Heber, né, que comentou e editou. Ficou bem feita, tá certo? Então, assim, antes de a gente iniciar a lição propriamente dita, né, a número 11, precisamos relembrar a trajetória de Jó. Precisamos por quê? Porque hoje é o fechamento da revista, e eu acho que é importante a gente trazer um pouquinho da história para a gente ter uma compreensão melhor do fechamento da revista e do livro. Amém? Claro, eu vou trazer, mas não vai ser de forma tão extensa, bem resumida, porque, né, foram 10 lições bem detalhadas. Não dá para trazer tudo de uma vez só em poucas palavras, mas vou tentar ser bem didático, tá certo? Nos capítulos nos capítulos 1, no capítulo 1, versículo 13 em diante, ali narra as tragédias que começaram a ocorrer na vida de Jó, né? Mostrando que ele perdeu todos os seus bens, né? E, em seguida, perdendo os seus filhos. Não, tranquilo. Obrigado. E ali narra exatamente o início da história de Jó, já começa com aquelas tragédias, né? Em um único dia, ele perde todos os seus bens, mais os seus filhos. E disse Jó, versículo 1, 21, no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecava. E após esses acontecimentos, meus irmãos, segue mais tormenta na vida de Jó. Então, ele perdeu os bens, perdeu os filhos. Próxima tormenta, a saúde de Jó é atingida. A saúde de Jó atingida. Lá no capítulo 2, 7 em diante, quando atinge a saúde de Jó, o pastor Heber relatou de forma bem detalhada, lá na lição número 5, como é que foi essa aflição na vida de Jó. Que tipo de doença, quais são as formas que Jó passou por essa doença, né? A mulher de Jó pede para amaldiçoar ele, só que aí o que ele fala? Falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, e tudo isso Jó não pecou, né? Igreja, Jó perdeu
todos os bens. Todos os bens. Mas ele permaneceu firme em Deus. Ele não perdeu a confiança em Deus. Em um único dia, ele perdeu os bens, ele perdeu todos os seus filhos. Não foi um filho, ele perdeu 10 filhos. Em seguida, a saúde atingida. E mesmo assim, ele permaneceu firme, confiante em Deus. Depois disso tudo, Jó estava muito debilitado, fisicamente e mentalmente. Jó estava moído. Estava moído. Estava moído. Ele estava tão fraco, tão fragilizado, que ele amaldiçoou o seu dia de nascimento. Para vocês verem que como estava tão no pó, exatamente no pó, Jó. Além desses fatos, que não foram fáceis para Jó, não mesmo, né? Ainda tem os episódios do amigo de Jó, que o massacraram, caluniaram, né? Falaram coisas pesadas. Na verdade, foi o arroxo das provações da vida de Jó. Então, perdeu os bens, família, saúde, e agora tem o episódio dos amigos de Jó. Tudo sequenciado. Esses amigos de Jó poderiam ter permanecido calados, né? Além daqueles 7 dias, como disse o Sonson naquele dia da lição dele. Talvez o livro não seria tão grande, mas não, os amigos de Jó falaram. Mas Jó tinha que passar por essa prova também, né? Vocês se lembram deles? Cada amigo de Jó, né? Nas lições 7 e 8, Sonson e Jesuá detalharam o comportamento e o que pensavam sobre a vida de Jó. Eu somente vou lembrar algumas frases, porque eu tenho que ser bem didático e bem direto, porque é importante, porque o que os amigos de Jó, né, falaram e fizeram é a introdução da lição de hoje. Amém? É a introdução da lição de hoje. Até agora é só a introdução, tá, igreja? Não vai ser tão longa assim, não. Então, vamos lá. Lembra onde ele faz? O temanita era o mais velho, né? E também era o considerado o mais sábio. Ele pensava exatamente assim, ó, o inocente jamais pereceu. O inocente jamais pereceu. E a conclusão dele era o seguinte: Jó cometeu pecado. Se Jó estava sofrendo, é porque ele cometeu pecado. Tinha algum pecado ali oculto, que Jó não queria falar. Então, ele achava que Jó tinha pecado. Porque, na cabeça dele, o inocente jamais pereceu. Né? Jamais pereceu. Então, assim, a conclusão dele é que Jó cometeu algum erro. E um mal para merecer o castigo de Deus. Na concepção de Elifaz era isso. Então, nas narrativas dele com Jó, era exatamente assim. Ele repreende Jó, ele exorta Jó a buscar a Deus, chama Jó de impiedoso e ainda acusa Jó de grandes pecados. Amém? E aí foi piorando as acusações, foi piorando, de tal forma, né, que vamos ver agora o próximo amigo de Jó, que é Bildade, e que na verdade podia ser maldade. Lembra que o Gil comentou isso no final da lição do Sonson? Na verdade, ele poderia chamar de maldade, né? Por que eu falo isso? Porque, meus irmãos, o primeiro, ele estava falando tão somente de Jó. Bildade, ele foi um pouquinho além, muito além. Bildade, ele teve a coragem de acusar os filhos de Jó. E que se eles morreram, é porque mereciam, porque estavam em pecado. Pensa bem como que um pai ouviu um negócio desse. Primeiro, os filhos estão mortos, não pode se defender. Segundo, direto assim, dizer que eles mereciam ter morrido. Né? Então, assim, Bildade, na verdade, podia ser o quê?
Maldade, o nome dele. Então foi pesado demais Jó ouvir tudo aquilo. Muito pesado. O terceiro amigo de Jó é o Zofar. O Zofar, né, é o ácido, o avinagrado, como disse o Jesus na lição dele. Era rude, né? Falou o seguinte: era somente Jó se arrepender e virar-se para Deus e tudo estaria terminado. Zofar era o legalista. Ele valorizava muito mais as normas e a religiosidade do que as pessoas. Então, o que importava para ele era normas e religiosidade. Se você não está enquadrado nesses termos aqui, está em pecado e não quero conversa. Certo? Ele pensava exatamente isso. Como eu falei antes, eu precisava relembrar, né, algumas partes dos amigos de Jó para a gente começar a lição de hoje. Então, a gente precisava relembrar algumas frases, alguns pensamentos desses amigos. Né? Por quê? Porque teve consequência. Teve consequência. Teve consequência. Né? E isso aconteceu algo surpreendente na vida de Jó. Né? Deus, o que é que ele faz? Ele repreende os 3 amigos de Jó. Ele repreende. Vamos lá aí na página 89, por favor. Na coluna da direita. Jó 42:7, página 89. Sucedeu, pois que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereçai holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu em vós não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Amém? Deus não esqueceu que eles falaram. Deus não esqueceu. Deus estava atento a tudo. Deus estava atento a tudo. E com isso, acendeu a ira do Senhor na vida daqueles amigos de Jó. Acendeu a ira. Deus chama o líder, né, daqueles 3 amigos, que é Elifaz, o mais velho, e chama: ó, vocês pecaram contra mim. Vocês pecaram contra mim. Os amigos de Jó, igreja, retrataram o Senhor como ser frio e sem coração, e que não teve misericórdia prontamente para atender Jó. Eles avaliaram Deus de acordo com os padrões humanos da justiça, né? Iludindo Jó a questionar Deus. Então, na verdade, esses amigos de Jó estavam atrapalhando Jó naquele momento, que ele estava iludindo, forçando Jó a vir amaldiçoar Deus. Mas sabe o que é bom? Bem interessante, igreja. Sabe o que é bem interessante disso tudo? É que Jó se torna o mediador dos seus amigos. Jó se torna o mediador dos seus amigos. Ele é apontado no ofício de sacerdotal. Por quê? Porque ele tinha que orar por seus amigos. Ele tinha que orar por seus amigos. Então, eles falaram que Deus estava irado com Deus. Os amigos falaram que Deus estava irado com Jó. Mas que, na verdade, Deus se irou contra quem? Contra os amigos, e ainda falou que era para fazer o sacrifício, e que Jó era que tinha que orar por eles. Olha que ironia, como Deus é perfeito, né? É maravilhoso.
A realidade é que os seus comentários desagradaram tanto, mas tanto, tanto a Deus, que somente Jó poderia ser o mediador deles. Até mesmo seu sacrifício for insuficiente, porque além do sacrifício, ainda precisou da oração de Jó. Amém? Neste momento, Jó retoma as responsabilidades de sua liderança espiritual. Né? Vide lá o capítulo 1 e 5 de Jó. O que Jó fazia com seus filhos? Ele levantava de madrugada e oferecia holocausto pelos seus filhos. Então, aqui, ele retoma essa responsabilidade sacerdotal. Né? Ele retoma. Neste momento, Jó ora pelos seus amigos, né? Embora tenha agido amigavelmente, mas, na verdade, eles agiram como inimigos espirituais na vida dele. Sabe o que chama também a atenção na oração de Jó? Jó não acusou seus amigos. Jó não pediu justiça. Nada de benefício próprio, né? Mas seguiu o grandioso exemplo do Senhor, que agiu como mediador deles perante a Deus. Mesmo recebendo tanta crítica, lembram? Falou dele, falou dos seus filhos, maltratou, caluniou, e mesmo assim, na oração, ele não pediu revanche, não pediu justiça, apenas orou, né? Apenas orou. E Jó ainda conseguiu orar por esses 3 amigos, depois de tudo que aconteceu na vida de Jó. Jó ainda conseguiu orar. E a pergunta que não pode faltar, né? E nós? Eu e vocês. E você que também está nos escutando aí através da live. Como, né, eu e você agiria? Como eu e você agiria nessa situação? Uma pessoa que te fez mal, e que notavelmente te fez mal, e que às vezes muita gente sabe que te fez mal. Será que eu teria a capacidade de orar por essa pessoa? Será que eu teria a capacidade de pedir perdão, né? Uma pessoa que você está magoada? Tem uma pregação do pastor Lutero, já tem um tempo, e ficou assim, sabe aquela pregação que fica gravada assim no coração? E falava exatamente assim. Ele falou exatamente assim: quando você não conseguir perdoar seu irmão, você começa a orar por ele. Nem que no início não saia tantas palavras, porque seu coração está muito machucado. Mas você começa a falar, né? Então, assim, é possível, Ivan, é possível, porque já aconteceu isso comigo, de ter mágoa, de ter algum receio com a pessoa, e na hora da oração, você não conseguia abrir tua boca, mas você começa a glorificar a Deus, pedindo misericórdia, e vai aumentando, aí você vai começando a continuação da oração, pedindo misericórdia, e pedindo para Deus tirar, né, esse peso, essa amargura. E é possível, porque já aconteceu comigo. E não só foi uma vez, não. Não só foi uma vez, não. Às vezes por besteira, por algo que, caramba, só do fato da pessoa, sei lá, virar a cara, e você acha que não é nada, mas só que isso vai criando. Se você não tiver cuidado, você vai criando mágoa, receio, e teu coração começa a fechar para aquela pessoa. Né? Devemos ter cuidado. Mas se isso acontecer contigo, pede para o Senhor, não é para ser falso, não. Senhor, você sabe que eu não vou com a cara daquela pessoa, fez isso, isso e isso,
mas eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão, e eu preciso que o Senhor abençoe também a vida dele. Então, eu não quero, mas, Senhor, eu te peço, contra a minha vontade, contra o que está no meu coração, mas eu declaro, porque tudo que sai na nossa boca produz, tem efeito. Então, eu declaro que, a partir desse momento, eu te peço bênção para aquele irmão. Eu quero liberar perdão. E com o tempo, meu irmão, isso pode ser em um dia? Pode, mas normalmente não é assim, mágica, pá, um dia não. Vai alguns dias aí, mas o importante é você continuar orando, continuar buscando e pedindo. E eu tenho certeza que do nada você vai lembrar dessa pessoa e não vai ter mais nada no seu coração. Amém? Vou voltar aqui para a revista. Vamos lá na página 90, por favor. Na página 90, na coluna da direita, o pastor Web colocou assim, ó: você sabe o que está acontecendo? Os pecados estão sendo perdoados, a culpa removida, sentimentos cruéis esquecidos, ressentimentos apagados. E é isso que acontece quando a justiça e a misericórdia de Deus se fundem. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Exatamente isso. Sentimentos cruéis, culpa, ressentimentos, tudo é apagado. Tudo é apagado, tudo. Mas é necessário que tenha uma ação nossa. Temos que sair da inércia. Amém? Tem que sair da inércia. Mas, Ivan, nas lições que foram passadas, foi falado que eram 4 amigos. 4 amigos. E até o momento você falou apenas de 3. Né? E é verdade, igreja. É verdade. Eram 4 amigos. Eram 4 amigos. E esse amigo que está faltando falar é exatamente Eliú. Eliú. Era o mais jovem. Agora, uma pergunta interessante é: por que apenas 3 levaram repreensão de Deus e Eliú ficou fora? Eram 4 amigos. Só 3 que tomaram repreensão de Deus e acendeu a ira do Senhor. Né? Talvez seja pelas razões, né, que o pastor Weber colocou na revista, página 90 e página 91. Na página 90, na coluna da direita em diante, o pastor Weber colocou assim: talvez seja essas as razões. Eliú apresenta um Deus soberano, que não deve explicações. Eliú mostra que Deus fala ao homem de diversas formas. Eliú entende que a enfermidade é uma forma didática de Deus tratar o homem. Eliú explica que Deus tem a forma de agir que pode parecer para nós como uma forma injusta. Eliú também fala que outra verdade, dizendo que Deus não pensa apenas em si mesmo. Deus não presta conta aos outros seres. Ele é soberano. Né? Deus conhece todas as nossas ações sem nos perguntar. Deus é soberano. Deus tem sempre nos dar o que queremos. Pura verdade. Pura verdade. A gente acha que sabe demais. A gente ora pedindo determinada situação ou coisa. E acha que Deus tem que dar naquele momento. E não, meu irmão. E não. Porque Deus, primeiro, Ele é soberano. Né? E segundo, Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Às vezes aquela bênção, naquele momento, não vai ser bênção, vai virar a maldição. Você pode se afastar do Senhor. Né? Pode se afastar do Senhor. E como o pai dava tudo o que os meninos pediam, Gil? Não. Porque nós, como seres humanos limitados, a gente já faz isso, sabe exatamente o momento certo ou não. Imagina Deus. Amém? Eliú tenta mostrar para nós que o justo, no fim das contas, acaba aprendendo com o sofrimento.
E, por último, ele afirma também que Deus é tão grande, que não podemos compreendê-lo, certo? Deus é grande, Deus é soberano. Na verdade, meus irmãos, Eliú assume um papel de defensor de Deus naquela situação. Então, depois de 3 amigos bombardeando a cabeça de Jó, vem Eliú e dá uma tranquilidade. Começa a ter uma tranquilidade na cabeça de Jó. Mais sensato, verdade. É difícil, meus irmãos, mas Deus tem o direito de ficar em silêncio, mesmo quando achamos que Ele deve falar. É uma questão de soberania. Né? E isso tem que ser muito real na nossa mente. Né? Temos que entender que Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo. Página 91. A restituição em si agora, né? Quando a gente fala em restituição, acho que para muitos, a primeira coisa que vem na cabeça é Receita Federal, não é? Hã? Restituição. Na hora, Receita Federal, né? Na hora, não tem como. Então, assim, essa palavra restituição, né, restituir, é devolver aquilo que é devido. Aquilo que é devido. E na Bíblia ela vem com muitos sentidos. Ela pode estar se referindo a um bem material, né, que foi subtraído ou perdido. Então, obrigado. Então, assim, a palavra restituição é bem parecido com essa da Receita Federal mesmo, né, de trazer de volta aquilo que é devido, daquilo que você deixou de receber, ou que você perdeu, ou que foi subtraído, né? E na vida de Jó, a restituição foi o quê? Em dobro. Em dobro. Melhor do que da Receita Federal, tá vendo? Foi em dobro, né? Tá, diante disso, vamos falar agora da cereja do bolo. Da cereja do bolo. A chave da bênção, o gatilho da transformação, que restabeleceu a história de Jó. Quais foram os passos da vitória de Jó? Né? Qual é essa chave? Quais foram esses passos? Então, vamos ver exatamente agora. Em primeiro lugar, a primeira chave. Qual é a primeira chave? Ele confessa a Deus. Ele confessa a Deus. Página 89. Eu tentei colocar de forma bem didática, viu, Gil? Volta para a página 89, por favor. Coluna da esquerda. Jó 42, 1, 6. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, a primeira, né, em primeiro lugar, ele confessa a Deus. Jó confessa, ele se humilha. Ao longo do livro, né, de Jó e da revista, os amigos de Jó pedem para Jó pedir perdão. Certo? Ele pede para pedir perdão. Só que é o seguinte, Jó pediu perdão. De fato, Jó se arrependeu. Mas o arrependimento de Jó não foi do que os amigos de Jó estavam pensando, de algum pecado oculto. Não foi porque Jó pediu perdão, não foi por causa disso, porque Jó estava em pecado, né? Jó pediu perdão não foi por causa disso, mas por questionar a soberania e a justiça de Deus.
Devemos ter cuidado, pois pecamos quando perguntamos raivosamente: se Deus está no controle, por que está acontecendo isso comigo? Isso é uma forma de você afrontar a Deus, a sua soberania, a sua vontade, né? E eu falo isso por experiência própria. Falo por experiência própria. Porque assim, quando eu perdi meu irmão, veio tanto questionamento na minha cabeça, tanta pergunta, tantos porquês. Porquê daquilo, aquilo. Só que é o seguinte, e é normal, super normal, momento de fragilidade, o diabo ele lança vários pensamentos. Será que o diabo vai lançar pensamentos que vai acalentar teu coração ou que vai afrontar Deus? O que vocês acham? Vai afrontar Deus. E é normal, volto a frisar. Então, assim, pensamentos vão vir. A questão é como que eu vou externar esses pensamentos? Como que eu vou externar esses pensamentos? Esses questionamentos? Porque, meu irmão, se é para afrontar Deus, se é para questionar Deus, se você sabe que isso ali está contra a palavra do Senhor, é melhor se calar. Deixa só na mente. É melhor você falar assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, estou machucado, mas eu continuo confiando em Ti. A minha confiança está em Ti. Mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, eu confio em Ti, Senhor. Amém? Eu confio em Ti. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esses pensamentos vão vir. Mas quando sai da boca, aí é você. Você tem o direito ou não de falar. Se você vai falar, pode produzir frutos positivos, bons ou negativos. E quando afronta, você começa a afrontar quem? Ao próprio Deus e a sua soberania. Amém? Jó se arrependeu de sua atitude, admitiu sua insensatez nos seus comentários. Jó admite que questionou o Senhor por ignorar o poder e a sua misericórdia. Né? Por isso que ele pediu perdão. Na verdade, meus irmãos, Jó pensava de acordo com os padrões humanos, que Deus era injusto, quando, na verdade, o Senhor sempre age de acordo com seus próprios propósitos misteriosos. E tem um versículo que ele explica exatamente isso. Romanos 11, 33, vamos lá? Romanos 11, 33. Amém? Fala assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É exatamente isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Somos limitados, meus irmãos. Humanos, limitados. E esse versículo falou demais comigo, muito. Porque quando eu leio a Bíblia, tem umas frases, alguma coisa que eu fico conversando com a Era, com o João, com a pastora Selma, e às vezes não entendo por que aconteceu isso, mas se no outro está falando uma outra parte. Aí, para encerrar, fala, porque Deus quis. Pronto, porque Deus quis e amém e está finalizado. Então, exatamente isso aqui, esse versículo, ele explica exatamente essa parte. Amém? Compreendido até aqui? Amém? Então, vamos para a segunda parte, né, dessa chave, dessa bênção que aconteceu na vida de Jó. E ela está descrita no nosso texto áureo. Texto áureo, página 88. Vamos lá?
E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então, a primeira chave é a confissão. A segunda, quando ele orou pelos seus amigos. Orou pelos seus amigos. E é bom frisar, meus irmãos, que essa oração não foi qualquer uma, não. Porque foi uma oração sem mágoa, sem ira, sem rancor, sem ressentimento, sem sentimento de vingança, né? Que nesse exato momento ele poderia pedir justiça para Deus. Era o momento certo. Eu ou você não poderia... Será que a gente não ia pedir isso? Pensa bem aí. Muito provável. Mas não, o coração dele estava o quê? Quebrantado, contrito. Nesse momento, chegou a restituição na vida de Jó. Chegou. Né? E é bom frisar que Jó não orou por si mesmo, nem pela restauração de sua fortuna. Ele não pediu, Senhor, restaura meus bens. Não pediu. Ele orou para aqueles homens que lhe haviam feito mal. Não vamos esquecer, ele falou mal dele, dos filhos, maltratou, caluniou, moeu Jó. Mas mesmo assim, ele fez a oração para esses amigos, né? Eles o perdoou. E assim devemos seguir o exemplo de Jó, né? Como eu falei antes. Vamos seguir o exemplo de Jó, né? Se a gente tem algum mágoa com o irmão, rancor, ou alguma coisa que você sabe, você sabe exatamente. Não precisa ter um amigo de Jó para chegar e falar assim, Dinha, está fazendo isso? Não precisa, porque o próprio Espírito Santo te dá o discernimento, fala assim, olha, seu coração está fechado aqui. O Espírito Santo fala com a gente. Fala. Você não pode ficar calado, não falar para ninguém. Mas lá no fundo você sabe se tem ou não aquele ressentimento. Né? E o que mudou na vida de Jó? Página 92, 93. Página 92 e 93. O tempo de vergonha passou, o tempo da humilhação foi embora, o tempo da miséria não existe mais. Pele restaurada, ossos fortes, barba brilhosa, cabelos novos, dentes sadios, unhas reconstituídas, paladar recuperado, olfato consertado, casamento restaurado, casa cheia de filhos, gado, ovelha, jumento, servo, fazenda. E Jó ainda viveu 140 anos. 140 anos. A restituição de Jó foi tão grande, que a vida de Jó foi prolongada. Foi prolongada. Jó usufruiu das bênçãos do Senhor até a 4ª geração. Olha como é que Deus é perfeito. Vamos pensar como humano. Eu te dou a restituição, Dinha, só que aí você vai viver normal, tá? Então, aquilo que você passou perene, tu não vai ganhar nada depois, não. Mas não. Deus prolongou ainda a vida de Jó. Né? Prolongou a vida de Jó. E o mais importante, que eu quero destacar aqui, da restituição, né? Que é o seguinte, a partir da oração e quando Jó pede perdão, é a maior restituição que pode ter acontecido na vida de Jó. Que foi o quê? Foi criado um novo relacionamento dele com Deus. Dele com Deus. Toda honra e glória a Deus, Criador de todas as coisas. Pois ele conhecia Deus apenas de ouvir. Não foi isso que ele falou? Ele conhecia apenas de ouvir. Só de ouvir. Mas agora, os olhos deles, quê? Veem. Então, a maior restituição na vida de Jó é a restituição espiritual. A partir desse momento, Jó tinha um novo relacionamento com Deus. Porque ele tinha conhecimento. Ele ouvia, certamente o pai dele, né, falava de Deus,
dos antepassados e passando. Mas agora não. Ele conhece, ele vê Deus. Ele vê. E essa é a maior restituição na vida de Jó. E também foi em dobro, porque antes ele só conhecia. Ele deu um up, né? Deu um up nesse relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus. Continuando. Sabe o que também é maravilhoso disso tudo? É o silêncio de Satanás. É o silêncio de Satanás. O adversário permanece silencioso, calado na derrota. Satanás acabou de testemunhar o que Deus lhe dissera no princípio. No princípio. Que falou assim, ó, lá no início. Deus falou para Satanás: considere o meu servo Jó, ele é íntegro. Embora não tenha permissão para matá-lo, pode tocar nele. Está em seu poder. Somente poupe sua vida, mas sabe que ele jamais me amaldiçoará. Deus falou isso para Satanás. Essa predição provou ser verdadeira. E é claro, né? Deus vai errar? Vai mentir? Vai falar algo que não vai acontecer? Só Satanás mesmo para achar que ainda estaria torcendo para acontecer alguma coisa, né? Mas não. Aconteceu o silêncio de Deus e aconteceu o quê? As recompensas. Aconteceu o silêncio de Satanás, melhor, e aconteceu a recompensa de Jó. Imagina, igreja, cada prova que Jó passava, cada prova, o diabo, Satanás, ficava esperando ele amaldiçoar Deus. Cada momento. Cada questionamento dos amigos de Jó, Satanás esperava uma fala que desagradasse a Deus. Mas Jó falava exatamente o contrário. Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Né? Que está lá no capítulo 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Era uma derrota atrás de outra para Satanás. Também nos versículos 1 e 2, que a gente leu no início. No sair do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Era tapa na cara de Satanás. Em cada provação, Jó dava um tapa na cara de Satanás e o silêncio reinava. Né? No 2, no capítulo, no versículo, já no 2, quando a saúde é atingida, ele fala para a mulher: temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? E tudo isso Jó não pecou. Então, cada frase, cada atitude de Jó era um tapa na cara de Satanás. Né? Ou seja, a integridade de Jó era reafirmada em cada provação. Em cada provação. Então, assim, devemos confiar em Deus, sabendo que Ele é, na sua perfeita justiça, fará o que é sempre melhor para nós e para o seu reino. Deus sabe o momento certo e estenderá a mão para ajudar os que perseverem, concedendo cura e restauração. Amém, meus irmãos? Em relação à paciência de Jó, alguma dúvida? Alguém tem dúvida da paciência de Jó? Hã? Não, né? É tão notável essa paciência que ela é citada no Novo Testamento. Vamos lá, Tiago 5,11. Tiago 5,11. Fala o seguinte: eis que temos por felizes o que perseveraram. Repetir. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que o fio o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. E compassivo. Amém, meus irmãos? Então, a paciência de Jó, ela é citada lá no Novo Testamento, né?
Eis que temos por feliz o que perseverar firme. Tende ouvido a paciência de Jó. Ele diz que o fim do Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia. É o que está escrito lá em Tiago, né? Está escrito. Vamos seguir o exemplo de Jó também na sua paciência. E para finalizar, vamos para as considerações finais. Amém? Estão entendendo? Então, uma pergunta que está na página 94. Página 94. E que é bem interessante. Será que a mensagem de Jó, será que a mensagem do livro de Jó teria mudado caso Deus não houvesse restaurado? Se não tivesse restituição, não teria essa aula de hoje. Não teria a aula de hoje. Teria mudado alguma coisa? Não. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus ainda continuaria sendo soberano porque está no controle de tudo. E Jesus garantiu que qualquer um que desistir de algo pelo reino de Deus será recompensado. Amém, meus irmãos? Lucas 18, 29 e 30. Então, mesmo se não tivesse a restituição da vida de Jó, Deus continuaria sendo Deus soberano. Amém? Outra pergunta. Eu e você estamos chamando a atenção de Deus? Eu, Ivan, estou chamando a atenção de Deus? Sim, né? Sim ou não? Sim. A pergunta é, positivo ou negativo? Está chamando a atenção de alguma forma. Mas será que o Ivan está chamando a atenção de qual forma? Positiva ou negativa? Por que eu falo isso? Porque Jó chamou a atenção de Deus por ser íntegro. Os amigos de Jó chamaram a atenção de Deus, que chegou a acender a ira dele, de Deus. Então, ou a gente chama a atenção de Deus como Jó, ou então como os amigos de Jó. Né? Normalmente, sempre queremos ser o personagem bonzinho da história, o bonzinho da Bíblia, né? E é normal isso, né? Nós, seres humanos, a gente sempre quer ser o personagem. E essa ideia não é minha, é do Joãozinho ali, dessas conversas que a gente tem, e ele falou exatamente isso, e isso se encaixa aqui, né? Por quê? A gente quer ser Jó. Não é? A gente quer ser Jó. Mas qual é o personagem que a gente está atuando? Qual dos amigos de Jó estamos atuando? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, com os vizinhos, né? Será que somos aquele amigo de Jó que a gente só olha para normas e os estatutos e as formalidades? Ou a gente olha para a pessoa? Ou só aquele que acusa? Só que como o Elifaz fez? Né? E aí? E se o nosso papel for de Jó? Será que vamos manter a nossa integridade? Porque a integridade de Jó, ela foi provada na riqueza e na dificuldade. Porque, meus irmãos, a gente tem uma noção que, Ivan, quando você tem dificuldade, você pode o quê? Reclamar, murmurar. Mas quando você está na riqueza, você pode esquecer de Deus, se afastar de Deus. Porque pensa bem, Jó era o mais rico daquela região. Vamos pensar aqui, o mais rico aqui, não vou falar do Brasil não, de Brasília. De Brasília. Certamente o cara tem um jatinho, um helicóptero. Né? Sério mesmo, pensa. Você mantém integridade na riqueza, você tendo um jatinho,
eu e você estaria aqui hoje na igreja, estudando escola bíblica dominical? Não, irmão, hoje não, mas domingo que vem sim. Será? Domingo à noite. Sendo que você podia pegar um jatinho aqui e ir para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Será que a gente ia parar para estudar, se dedicar? Nosso coração é enganoso. Então, assim, manter a integridade é muito difícil, não é fácil não, meus irmãos. Certo? Então, que possamos manter a nossa integridade, tanto na dificuldade, quanto também na riqueza. Vamos aprender com Jó, igreja. Ou melhor, aprender não. Vamos colocar em prática. Porque aprender, a gente já aprendeu. Hoje é a última lição. Hoje é a última lição. Então, a gente tem que colocar em prática. A gente tem que parar com esse negócio de teoria. A teoria é excelente. Porque você tem que aprender. Mas depois que você escuta, você tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática. Certo? Porque é o seguinte, depois de tanto detalhe que foi passado aqui, na revista, aprofundou tanto o detalhe da história de Jó, que ficou claro porque ele era conhecido como um homem íntegro, reto, justo, como foi lembrado lá em Ezequiel 14, paciente, como foi citado lá em Tiago, obediente, um coração contrito e um espírito quebrantado. Jó foi conhecido exatamente isso, né? E eu e você, como que queremos ser lembrados, conhecidos por Deus, né? Como é que Ivan está sendo conhecido lá no trabalho? Como é que o Ivan é conhecido nas viagens? Porque é fácil, né? Estou longe de casa, eu poderia ter ninguém está me vendo, mas tem vários colegas que estão ali ao meu redor e sabem que eu sou evangélico, né? Como é que eles sabem? Como é que eles me enxergam? Como é que estou sendo conhecido, né? Quais são as palavras que saem da minha boca? Reflitam aí, meus irmãos. E para terminar, para finalizar, se Deus está no controle, então por que isso está acontecendo comigo? Talvez seja a nossa primeira reação quando a situação difícil nos alcança. Meus irmãos, passamos por situações boas e ruins. E devemos aceitar cada uma delas com a mesma atitude de reverência por Deus, respeitando sua soberania. Vai ter o dia ruim, meu irmão. Vai ter. E não é nem por isso que devemos se afastar de Deus. Pelo contrário. Senhor Deus, aqui está difícil. Mas eu continuo confiante em Ti. Confio em Ti, Senhor. Confio em Ti. Confio em Ti. Deus é soberano e tem sempre o melhor para as nossas vidas. Não devemos esquecer disso jamais, certo? Outro aspecto importante é que precisamos ter em mente e fazer uma alta análise. Se os problemas que estamos passando é decorrente de algum pecado que eu procurei, né? Ou seja, eu me coloquei no deserto, Ivan que colocou no deserto, ou foi Deus que colocou o Ivan no deserto e está comigo, como aconteceu com Jó? Né? É uma questão pessoal. O Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim. Então, a gente tem que fazer essa pergunta. Cara, o que eu estou passando? É uma coisa que eu procurei ou não? Ou eu estou vivendo igual a história de Jó? Né? É o Senhor que me colocou no deserto mesmo, com seus propósitos. Né? Nem sempre conheceremos a razão do nosso sofrimento, mas podemos ter a certeza que tudo que Deus permite existe um propósito. Sempre tem um propósito. Isso pode tornar ou não o sofrimento mais fácil. Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Porque isso pode permitir ter esperança para o futuro. Amém, meus irmãos? E para finalizar mesmo, eu gostaria de deixar aqui um versículo, que é em Eclesiastes 11, 5. E que
explica muito Jó, explica muito o que Deus está fazendo na minha vida e que está fazendo na vida de vocês. Que diz o seguinte: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Isso aqui demonstra exatamente o nosso tamanho perante o Senhor, que é pequeno. Deus é soberano, grande. Não sabe. E o Senhor não tem a obrigação de falar, né? De te falar porquê das coisas. Apenas confie, acredite. Deus está no controle de tudo. Assim como foi na vida de Jó, Jó permaneceu firme, confiante. Devemos também ter essa confiança firmada em cada dia. Amém? Que Deus possa gravar essa mensagem, essa aula, não somente essa, mas as outras 10 dessa revista, que não possamos esquecer da história de Jó, que a gente não pode esquecer. Volto a frisar, eu agradeço porque eu tinha muitas dúvidas no livro de Jó, né? Alguns questionamentos, e hoje entendo, compreendi melhor o livro de Jó, né? Qual o seu propósito, né? Deus é soberano, está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Deixa eu chamar aqui à frente o Weber também para fazer uma oração pelo professor e pelo escritor da revista, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente recomenda, irmãos, que os irmãos adquiram também uns livros propostos. Tem 2 livros que dificilmente os irmãos acharão, porque eles são muito antigos, da época ainda da Juerp, muito antigos mesmo. O do professor Antônio Mesquita dificilmente vão achar, mas o do Swindoll, ele fala de vários personagens da Bíblia, o do Swindoll, sobre Jó, né? Ele é facilmente encontrável, não é verdade? E os outros 2 comentários também são. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, mesmo gripado, foi. Glória a Deus, tadinho. Senhor, muito obrigado pela vida do Ivan. Nós queremos te pedir, abençoa, ó Deus, dada a tua graça, dado o teu Espírito, multiplica muito a capacidade para que ele seja cada vez mais usado por ti. Não que ele necessite, já tem uma capacidade maravilhosa, mas a gente quer crescer de graça em graça e de fé em fé. Abençoa a esposa, abençoa os filhos, abençoa o ministério que tu tens entregue a ele, ó Deus. Muito obrigado pela fidelidade do teu filho e o amor à tua casa. Senhor, quero te pedir também pelo escritor da revista, pastor Heber. Toma em tuas mãos, dá cada vez maior capacidade, dada a tua graça, dado o teu poder, do teu amor. Senhor, multiplica também todas as capacidades dele e abençoa esposa, abençoa filhos de forma muito grande. Nós te agradecemos por tudo que ele proporcionou a nós com esta maravilhosa revista e te louvamos. Amém e amém. Então, Ivan, independente do resultado da eleição, Deus está no controle porque é soberano. Sempre. Então, louvado seja o nome do Senhor. É muito bom saber disso, né? No próximo domingo na ceia, eu entrego a revista.
pastor Heber está avisando que no próximo domingo, na ceia, ele entrega a revista. Amém? A todos os irmãos que encomendaram. E aqui está nossa, Deus abençoe meu filho. Aqui está a nossa revista, a nova revista, projetando 2023. 2023. E para nós foi uma alegria muito grande, todos os amados irmãos que participaram desta revista sobre o livro de Jó, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente compreende que Deus está realmente no controle, né, irmãos? 2 irmãos nos ajudam retirando as ofertas e parece que nós estamos saindo desse momento de Covid. Não digo que a gente está saindo já preparado para a próxima, não. Por Cristo, não, né? Tem maluco que diz, não, já estamos fortes, pode vir a próxima. Não vem a próxima, não. Crê em Deus, Padre. Como diria meu avô, né? Pastor Orlando, brincando. Mas a gente sempre sai mais forte de todas as experiências. E o que a gente deseja é que você, meu irmão, comece a sonhar com 2023. Afinal de contas, a gente está em novembro. Outubro acaba amanhã. Inclusive, amanhã é o dia de comemorarmos a Reforma Protestante. Tá? Outubro acaba amanhã. E aí, terça-feira já é dezembro. Já é novembro, eu estou pulando um mês inteiro. Já é novembro. Então, vamos lá. Por que não sonhar com 2023? Parece que a gente vai conseguir chegar a 2023. Por que não fazer planos? E daí, a primeira lição da nova revista, Ano Novo, novos projetos. E, no meio desses projetos, por que não olhar para o que é substancial? Daí a lição 2, Ano Novo, ano de dedicação especial à palavra. Ano Novo, ano de compromisso com a oração. Ano Novo, ano de semear. Ano Novo, ano de companheirismo. Ano Novo, ano de gratidão. Ano Novo, ano de cuidado com o coração. Ano Novo, ano de fé. Ano Novo, ano de mordomia. Ano Novo, ano de salvação. E, por fim, Ano Novo, ano de se preocupar com o que é fundamental. Interessante os temas, né? Creio que serão bênçãos em nossa vida. E aí, nossa revista vai ser novembro, dezembro, janeiro. E aí, fevereiro, uma revista, essa daqui é mais de cunho pastoral. Essa aqui é mais de cunho pastoral. A gente sempre reveza o conhecimento com uma revista de cunho teológico, e aí esse ano a gente trabalhou com a volta de Cristo, segunda vinda de Cristo, de cunho bíblico, de teologia bíblica, aí esse ano nós trabalhamos com Jó, e sempre uma revista de cunho pastoral, né? Aquele cunho de você refletir tudo aquilo que Deus está fazendo e preparando sua vida. E daí essa revista. E aí, quando terminarmos essa revista de cunho pastoral, nós vamos para a primeira revista do ano, que sempre tem um cunho teológico, pesadona, profunda. E aí, chamei pastor Arnaud para nos ajudar. Nós vamos trabalhar com um assunto que muita gente ainda não conhece, que é o sacrifício. O sacrifício. Mas não é no ritmo neopentecostal, não, tá? Ninguém vai querer seu dinheiro aqui, não, tá bom? É o sacrifício no seguinte sentido teológico, passando por todo o Velho Testamento. Nós vamos aprofundar de forma grandiosa esse assunto, chegando até o Novo Testamento, com a culminância máxima de Cristo. E olha que revista maravilhosa. Que revista maravilhosa. Bem,
fora as revistas de cunho histórico, né? E temos que voltar às revistas de cunho histórico. Devemos trabalhar ano que vem com os reis de Israel, a revista de cunho histórico, até para fazer um link maravilhoso com o nosso estudo diário da Palavra de Deus. Amém? Então, projetando 2023, já vá sonhando com 2023, tem muita coisa linda pelo caminho. Glória a Deus.